Norma regulamentadora de número 33, Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. O objetivo desse curso é dar um guia rápido sobre NR33. Então não é o curso de formação ou capacitação de trabalhadores e vigias, nem supervisor de entrada, e sim um guia rápido de interpretação da norma. Estamos seguindo aqui a última modificação da norma, feita pela portaria 915 de 30/7/2019. Quais são os objetivos da norma NR33? Vamos ver um a um. O primeiro deles, identificar quais e quantos são os espaços confinados. Então, dentro de uma empresa, identificar através de croquis e plantas onde estão esses espaços confinados, quantos são esses espaços confinados, e montar um cadastro desses espaços confinados, tá? Numerando, por exemplo, cada espaço confinado. Além disso, sinalizar permanentemente todos os espaços confinados. Os espaços confinados devem ser sinalizados com aquela placa de sinalização que consta no anexo 1 dessa norma. Além disso, bloquear todos os espaços confinados quando não houver necessidade de entrada. Então, ou seja, espaço confinado não está sendo utilizado, ou seja, no sentido de entrar e realizar alguma atividade lá dentro, então ele deve estar bloqueado. Também devemos reconhecer previamente os riscos daquele espaço confinado. Ou seja, quais riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos estão presentes naquele espaço confinado. Além disso, quantificar e qualificar estes riscos, com o objetivo de medir a intensidade e gravidade dos riscos. Mas não basta só reconhecer e quantificar ou qualificar. É importante também monitorar esses riscos ao longo do tempo. Se faz isso através do quê? Medições e inspeções periódicas. Além disso, adotar medidas técnicas, administrativas e individuais. Ou seja, medidas no campo técnico, no campo administrativo e no campo individual. Nos 3 campos. Por fim, o objetivo da norma, o que ele visa? Montar um sistema de gerenciamento da saúde e segurança, para que isso seja monitorado, gerido continuamente, e possa ser aprimorado continuamente também. Identifica um espaço confinado. Se você for analisar a norma ipsiliter, o texto diz o seguinte: espaço confinado é qualquer área ou um ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Vamos analisar ponto a ponto. Não prevê ocupação humana contínua. O que significa isso? As pessoas que entram, os trabalhadores que entram no espaço confinado, eles entram para desempenhar uma atividade. E em dado momento eles têm que sair. Ou seja, não é projetado para que eles fiquem continuamente lá. Segunda característica, acessos têm dimensão restrita. O que são os acessos? As portas de entrada e saída dos espaços confinados. Por que eles são restritos? Geometria, ou seja, o tamanho, a dimensão, a forma deles, dificulta a entrada do corpo no espaço confinado. Ou possuem algum tipo de obstrução na sua entrada. E também a quantidade dos acessos é limitada, ou seja, às vezes tem uma entrada e saída só, às vezes 2. Terceira característica, ventilação insuficiente. Os contaminantes ficam lá parados ou em grande concentração. Ou seja, a ventilação não consegue renovar aquele ar. Ou concentração de oxigênio abaixo ou acima dos níveis legais, o que também é prejudicial à saúde. Então, a identificação do espaço confinado ela tem que se dar por essas 3 características. Ocupação humana contínua, não projetado, acessos com dimensão restrita e ventilação insuficiente ou concentração de oxigênio alterada. Alguns exemplos do espaço confinado, para que você possa ver as 3 características faladas anteriormente. Entrada e saída limitada, não projetado para ocupação contínua e ventilação existente insuficiente para remoção de contaminantes ou enriquecimento, empobrecimento de oxigênio. Responsabilidades do empregador e do empregado descritas na norma. Então aqui, resumidamente, eu condensei alguns pontos e simplifiquei para que a gente possa entender melhor. Quais são as responsabilidades do empregador? Primeira delas, indicar o responsável técnico. Mais à frente eu vou dizer quais são as atribuições do responsável técnico. Segundo, identificar os espaços confinados. Identificar os riscos dos espaços confinados, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos.
implementar a gestão de saúde e segurança em trabalhos em espaços confinados, capacitar os trabalhadores, tá? E aqui inclui-se, obviamente, trabalhadores, vigias e supervisores de entrada, impedir a entrada em espaços confinados sem a emissão da PET, que é a permissão de entrada e trabalho, garantir as informações sobre riscos aos trabalhadores e contratadas, considerando-se aqui que tanto contratante como contratada são solidários, tá, na aplicação da norma. Os dois têm que aplicar a norma igualmente. Fiscalizar as contratadas, a contratante então tem que fiscalizar as contratadas, principalmente com relação ao uso de EPIs, a utilização dos equipamentos de monitoramento, capacitação, se eles estão capacitados, e se os procedimentos estão sendo seguidos. E última atribuição do empregador, interromper as atividades sob risco iminente, tá? Risco grave ou iminente, todos os envolvidos. Trabalhador, vigia, supervisor de entrada, seja da contratante ou da contratada. Isso significa que o empregador tem que dar poderes, tá? Autorização, para que qualquer um desses integrantes possa interromper a atividade sob um risco grave ou iminente. As responsabilidades do empregado são colaborar com a implementação da norma, utilizar os EPIs e os equipamentos, seja os equipamentos para a realização da atividade ou os equipamentos de monitoramento, comunicar o vigia ou o supervisor sobre riscos graves ou iminentes, ou seja, frente a qualquer problema, avisar vigia e supervisor para que a atividade seja encerrada e o espaço confinado seja esvaziado, comunicar a equipe revezante sobre as condições prévias da atividade, ou seja, a equipe que vai revezar com a equipe que já está no espaço confinado, eles devem passar todas as características do trabalho à nova equipe. E, por último, cumprir os procedimentos dos treinamentos, ou seja, o que o trabalhador recebe em treinamento, ele deve cumprir à risca nos procedimentos. Como falado no início, um dos objetivos da norma é a implementação da gestão da segurança e saúde em espaços confinados. Como é que se faz isso? Como todo outro sistema de gestão, aqueles descritos e baseados no ciclo PDCA. Ou seja, o sistema tem que ser planejado, programado, implementado, e uma vez implementado, ele tem que ser avaliado periodicamente. Uma vez avaliado, identifica-se todos os desvios, vê-se quais são as melhorias a ser feitas, planeja-se novamente, programa, implementa e assim vai, tá? Isso vai se fazendo até que o sistema de gestão seja aprimorado continuamente. Neste sistema de gestão estão previstas, pela norma, as medidas técnicas, administrativas e pessoais. Nós vamos ver em seguida. Medidas técnicas. Primeiro, identificar e isolar e sinalizar os espaços confinados. Então, nós falamos lá num dos objetivos da norma, que era identificar os espaços confinados, colocar sinalização permanente nele e, durante a atividade, isolar a área, né, do entorno do espaço confinado. Antecipar e reconhecer os riscos, que é feito através do quê? APR, Análise Preliminar de Riscos, procedimentos diversos e a própria PET, também reconhece os riscos. São 4 situações que deve-se reconhecer riscos. Tá? O espaço confinado antes da sua abertura, ou seja, quando ele está operante lá no seu processo industrial, ou armazenamento, ou seja, antes da sua abertura, então ele apresenta os riscos. Durante a atividade, então depois que ele foi aberto e, portanto, intenciona-se entrar para realizar uma atividade, então dependendo da atividade vai se gerar outros tipos de risco, por exemplo, solda gera risco, trabalhar com esmerilhadeira, por exemplo, outro tipo de risco, hidrojateamento, outro tipo de risco, certo? Terceira situação são os riscos externos, ou seja, não só aqueles riscos que estão dentro do espaço confinado ou da atividade, mas também os externos ao espaço confinado. Pode ser risco realmente, por exemplo, chuva, raio, ou içamento de equipamentos que podem cair no espaço confinado, por exemplo, qualquer outro tipo de risco que seja externo. Tá? E quarto, também os riscos gerados, tá, dentro do espaço confinado que vão, por exemplo, influenciar o entorno do espaço confinado. Por exemplo, tá, se um trabalhador entra no espaço confinado para realizar, por exemplo, um risco de, uma atividade de solda, e a atividade de solda gera um risco de explosão, por exemplo. Então, o entorno desse espaço confinado está submetido a esse risco de explosão também. Terceiro, avaliar e controlar os riscos. Tá? Avaliar e controlar os riscos através de monitoramento e controles.
tá? Físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico. Bloquear energias perigosas. Tá? Então, analisar todas as energias perigosas que dão acesso ao espaço confinado e bloquear. Energia elétrica, vapor, líquido quente e várias outras. Eliminar ou controlar riscos atmosféricos antes e durante. Por isso que a norma exige a medição, tá, dos gases antes da entrada e também durante a atividade. Equipamentos de medição. Tá? Todos os equipamentos de medição utilizados devem ser testados. Tá? Eles têm que ser testados antes da medição. Devem ser intrinsecamente seguros e, em algumas situações, IPVS, certificados pela Inmetro. Último, eliminar ou controlar os riscos. Aí os riscos adicionais, né? Incêndio, explosão, inundação, soterramento, engolfamento, incêndio, choques elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, escorregamentos, impactos, esmagamentos, amputações e outros. Na minha opinião, né, a norma já fala, né, se nós já estamos falando aqui, né, na norma que você deve antecipar e reconhecer os riscos. Um dos riscos, por exemplo, os riscos seriam estes também, né? Então, na minha concepção, a norma, o que ela faz? Ela reforça, né, essas situações, nesse último item aí, né, dando prioridade um pouco maior nisso, né, para que não se esqueça também dessas questões. Medidas administrativas. Primeiro, manter cadastro e sinalização permanente nos espaços confinados. Tá? Lembra, um dos objetivos da norma é identificação, sinalização e cadastro dos espaços confinados. Definir procedimento de trabalho. Tá? O procedimento de trabalho é onde você vai detalhar a sequência, né, de eventos para se realizar uma atividade no espaço confinado. Tá? É importante que o procedimento de trabalho seja o mais aplicável possível. Ou seja, você tem um procedimento de trabalho para cada atividade, para cada espaço confinado. Isso é o recomendável. Importante também avaliar esse procedimento de trabalho pelo menos uma vez ao ano, tá? E deixar arquivado por 5 anos. Definir procedimentos de supervisão dentro e fora do espaço confinado. Na minha opinião, esses procedimentos de supervisão podem estar dentro dos procedimentos de trabalho. Disponibilizar procedimentos aos trabalhadores, representantes e fiscais. Então, assim, os procedimentos devem ser disponibilizados aos trabalhadores, tá? Aos representantes dos trabalhadores e aos agentes de fiscalização. Assegurar que PETs sejam liberadas com acompanhamento do supervisor. Tá? Então, um dos agentes de implementação, tá, das atividades do espaço confinado é o supervisor de entrada. Então, o supervisor é o que abre a PET, preenche a PET, tá, e encerra a PET. Então, esse item da norma diz que as PETs só podem ser liberadas com acompanhamento do supervisor. Adaptar a PET às particularidades da empresa e dos espaços confinados. A norma apresenta no seu anexo 2 um modelo de PET, mas esse modelo de PET é um modelo básico que deve ser adaptado às particularidades da empresa, tá? E para cada espaço confinado. E a empresa, inclusive, pode até fazer, por exemplo, uma PET ou adaptar uma PET para cada tipo de atividade também. Tá? Fica a critério da empresa. O preenchimento da PET deve ser feito em 3 vias. Uma fica com vigia, uma com o trabalhador autorizado e a outra segue para arquivamento. Tá? E deve permanecer pelo menos por 5 anos. Todas essas PETs arquivadas, elas têm que ter um meio de rastreabilidade. Ou seja, para que você encontre uma PET realizada, por exemplo, há 2 anos atrás. Então, manter uma rastreabilidade de PETs. Geralmente, o código de uma PET ele tem que ser ligado, por exemplo, a um código de um procedimento de trabalho ou de uma permissão de trabalho. Ou seja, a PET, geralmente, ela vem em conjunto com outros procedimentos ou outros documentos que a empresa também preenche no momento da atividade. Encerrar a PET quando finalizada a atividade ou detectado risco grave iminente. Então, a PET ela é encerrada em 2 situações. Quando finalizada a atividade, acabou a atividade, encerra a PET, o supervisor de entrada encerra ela, ou quando detectado risco grave iminente. Detectou risco, também pode ser interrompida a atividade e a PET deve ser encerrada. Designar trabalhadores e capacitá-los. Então, medida administrativa, designar trabalhadores quais trabalhadores vão fazer atividades em espaços confinados e, uma vez designados, capacitá-los. Treinamento.
Implementar programa de proteção respiratória, vou falar isso um pouco mais à frente. E seguir as disposições na NBR 14606 e 14787. Tá? NBR são normas técnicas, não tem força de lei, tá? Não tem força de lei, porém, uma vez mencionadas aqui na norma regulamentadora, que tem força de lei, elas passam a ser obrigatórias. Tá? Também tem 2 vídeos também que eu falo sobre essas duas NBRs, tá? 14606 e 14787. Ainda nas medidas administrativas, quando nós revisamos um procedimento de trabalho, espaço confinado. Primeira situação é quando a entrada é não autorizada. Se a entrada não foi autorizada, é porque algum problema aconteceu. Ou na medição de gases, ou no bloqueio de alguma energia perigosa, ou os trabalhadores, por exemplo, está faltando algum EPI, ou seja, ou está faltando algum equipamento de monitoramento. Ou seja, toda vez que der uma entrada não autorizada, o procedimento ele deve ser reavaliado. Tá ok? Segunda situação, riscos não descritos na PET. Ou seja, sempre que surgir um novo risco, tá? Uma nova situação, por exemplo, no desempenho da atividade, tá? Que gere novos riscos, tá? E que não estão descritos na PET, o procedimento também deve ser revisado. Terceiro, condição de trabalho mais segura. Ou seja, depois de uma análise, um estudo, e se os técnicos, responsável técnico, achar que existe uma condição de trabalho mais segura que a anterior, então o procedimento de trabalho ele pode ser revisado para esta condição mais segura. Quarta situação, acidente, incidente ou condição não prevista durante a entrada. Tá? Na mesma linha aqui da entrada não autorizada, se acontecer também qualquer acidente ou incidente, ou uma condição imprevista, também o procedimento ele deve ser reavaliado. Quinto, mudança na atividade ou configuração do espaço confinado. Então, se houver, por exemplo, a reforma de um espaço confinado, tá? Um equipamento, por exemplo, lá ele foi reformado, uma nova tubulação foi inserida, a porta de entrada, o acesso dele, por exemplo, foi remodificado, ou o acesso a ele foi alterado, a altura. Bom, enfim, qualquer mudança que haja na configuração do espaço confinado, o procedimento de trabalho deve ser revisto. Tá? Mesma coisa para a atividade. Tá? A atividade também houve uma mudança. Se houve mudança na atividade, pode ser que os riscos se alterem, aumentem ou diminuam, ou a intensidade deles aumentam ou diminuam. Tá? Então, o procedimento deve ser revisto. E também a última situação é por solicitação do SESMIT ou CIPA. Ou seja, por qualquer razão, SESMIT ou CIPA, às vezes por uma configuração interna ou de gestão da empresa como um todo, tá? Alguns procedimentos da empresa como um todo sejam revisados e o procedimento do espaço confinado também seja revisado junto. Medidas pessoais. Nós vimos as medidas administrativas e técnicas. Por último, vem as medidas pessoais, ou seja, como eu protejo, o que eu analiso no trabalhador individualmente. Tá? Primeira questão, medidas pessoais. Exames médicos específicos. Tá? A norma NR33 ela exige exames médicos específicos, incluindo-se os fatores de riscos psicossociais, tá? Para a emissão do ASO. Quem define os exames específicos? Tá? O médico do trabalho. É o médico do trabalho que define quais exames são necessários mediante a atividade que o trabalhador desempenha, ou seja, então, o médico do trabalho olha as atividades, os riscos envolvidos, e ele vai dizer quais são os exames específicos, adicionais a serem feitos para aquele trabalhador para ele entrar no espaço confinado. Tá, ok? Segundo, capacitar todos os trabalhadores envolvidos, ou seja, todos os trabalhadores envolvidos nas atividades de espaço confinado devem ser capacitados, e essa capacitação deve ser periódica. Número 3, o número de trabalhadores é determinado em análise de risco. Então, lembra que eu falei lá em cima sobre a APR, análise preliminar de risco? Tá? Para cada atividade, tá? Dependendo da atividade, tá? Em consonância com o espaço confinado, tá? Existe um determinado número de trabalhadores. Tá? Então, uma atividade, por exemplo, é para ser feita com mínimo ou máximo de trabalhadores. E se eles entrarem, por exemplo, no espaço confinado determinado, pode ser que esse número seja limitado, a mínimo ou máximo também. Proibido trabalhar em espaço confinado de forma individual ou isolada. Por quê? Vou explicar mais à frente para vocês. Para todo espaço confinado, tem que um trabalhador, se ele estiver no espaço confinado, deve haver pelo menos um vigia. Empregador deve fornecer e garantir os equipamentos para controle de riscos.
previstos na PET. Tá? Todos os aparelhos, todos de monitoramento, os equipamentos também de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual devem ser fornecidos e garantidos pelo empregador. Uma vez identificada uma situação IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde, tá? Uma atmosfera IPVS, o trabalhador deve entrar com máscara autônoma ou respirador de linha de ar comprimido. Funções. A norma fala sobre 4 atores aí, né, que implementam a NR33. Responsável técnico, trabalhador autorizado, vigia e supervisor de entrada. Quem é o responsável técnico? Responsável técnico é o profissional habilitado, entende-se habilitado como um profissional que tem registro em conselho, por exemplo, engenheiro, tá? Ele é registrado no CREA. E o responsável técnico ele é nomeado pelo empregador para a implementação de toda a norma. Então, por exemplo, quem fica responsável técnico pela norma NR33 deve implementar ela como um todo. Primeira função do responsável técnico: identificar espaços confinados. Então, a identificação dos espaços confinados, seguindo aquelas 3 características que nós falamos lá no início, tá? Quem faz isso é o responsável técnico. Elaborar e coordenar a gestão, ou seja, toda a gestão, né, da segurança e saúde de atividades em espaços confinados é o responsável técnico que coordena isso aí. Ele elabora e coordena essa gestão, ou seja, a implementação de medidas técnicas, administrativas, individuais, procedimentos, estudo de melhores práticas, né, mais seguras de realizar as atividades, tudo isso é coordenado pelo responsável técnico. Definir medidas para isolamento e sinalização. É o responsável técnico que também define essas medidas, né, o isolamento e sinalização quando realizada uma atividade em espaço confinado. Critérios para a utilização de equipamentos, entende-se aqui os equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de monitoramento. Tá? Ele que estipula, né, os critérios para a utilização, quais equipamentos vão ser utilizados, de que forma vão ser utilizados, como eles vão ser armazenados. Tá? A avaliação dos procedimentos e sistema de gestão. Tá alinhado com esse item aqui, né? Coordenação. O responsável técnico é o responsável por avaliar todos os procedimentos, né, sistema de gestão. Então, saber se os procedimentos, naquelas situações também que nós comentamos anteriormente, né, que os procedimentos devem ser revisados sempre que houver uma daquelas, né, situações, essa revisão é feita pelo responsável técnico. E, por último, propor ações de prevenção de acidentes. Óbvio, né? O responsável técnico, o foco dele deve ser a segurança, né, em primeiríssimo lugar, então a prevenção de acidentes. Então, isso é o que vai guiar todos os procedimentos, né? O critério de utilização de equipamentos, coordenação, tudo vai ser guiado por isso. Funções do supervisor de entrada. O supervisor de entrada é o responsável pela abertura da PET, né? O supervisor de entrada, ele emite a PET antes do início das atividades. Ou seja, ele inicia a PET, preenche a PET, tá? Para o início das atividades. Testar e conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na PET. Ou seja, aquilo que tiver contido na PET, né, os procedimentos, ele vai seguir aquilo lá. E também os equipamentos que estão mencionados a serem utilizados na PET, ele também vai testar e conferir esses equipamentos. Por exemplo, o medidor de gases. Terceiro, assegurar serviços de emergência e salvamento. Então, antes do início da atividade, né, durante o preenchimento da PET, ele tem que assegurar que os serviços de emergência e salvamento estão a postos. Ou seja, se o radiocomunicador do vigia está no canal correto com emergência e salvamento, se essa equipe está realmente a postos, né, se todos os integrantes estão presentes no dia, tá, se os meios de comunicação estão operantes. Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário. Então, o supervisor ele tem também essa autorização, né, de cancelar os procedimentos quando necessário. Em que situações? Naquelas que nós comentamos lá, em qualquer incidente, acidente ou condição imprevista, ou ordens também de fora, né, que não estejam relacionadas, por exemplo, àquela atividade no espaço confinado, tá, uma medida administrativa, uma fiscalização, ou qualquer outra situação que impeça fazer a atividade naquele momento. Encerrar a PET após o término do serviço. Então, uma vez terminados os serviços, o encerramento da PET ela é feita pelo supervisor de entrada, e não só o encerramento após o término, né, mas também se houver qualquer condição insegura, né, um risco iminente ou grave, e, por exemplo, um trabalhador autorizado, né, solicite o encerramento da atividade, aquela atividade vai ser encerrada e o supervisor de entrada é que encerra a PET. Por último, desempenhar a função de vigia. O supervisor de entrada ele pode sim, né, desempenhar a função de vigia. Tá? Às vezes, na escassez de trabalhador, ele pode ser o responsável, né,
Ele já é o responsável pela abertura, preenchimento da PET e depois desempenhar a função de vigia. Funções do vigia. Essas são importantes, hein? Funções do vigia. Quem é o vigia, pessoal? O vigia é quem fica fora do espaço confinado, né? Olhando aos trabalhadores lá, né? Cuidando dos trabalhadores. Se ele não conseguir ver os trabalhadores, né? Em constante comunicação com os trabalhadores, tá? É de vital importância o vigia no espaço confinado. Primeira função, manter continuamente a contagem, tá, pessoal, dos trabalhadores. Tá? Existem espaços confinados em que o vigia ele não tem contato visual com os trabalhadores. Tá? Às vezes os trabalhadores entram pela única entrada que tem e adentram o espaço confinado e o vigia não os vê mais. Tá? Eles ficam só mantendo comunicação. Então, por isso que é muito importante que o vigia conte quantos entraram, para depois, quando encerrar-se a atividade, todos aqueles que entraram saiam. Tá? Para não esquecer ninguém lá dentro. Seria muito, muito perigoso esquecer lá dentro. Porque pode acontecer alguma coisa, né, vir lá um trabalhador a desmaiar, e ninguém, ou dos outros trabalhadores, por exemplo, viu aquele trabalhador desmaiando, e todos sobem de volta, no encerramento da atividade, ninguém dá falta para aquele trabalhador. Tá? Isso seria muito grave. Então, é função do vigia ele manter essa contagem, tá, permanente de quantos entraram e quantos saíram. Tá? Assegurar que todos saiam ao término da atividade. Então, o vigia também tem que assegurar que todos saíram ao término da atividade. Permanecer fora do espaço confinado junto à entrada. Tá? Muito importante, o vigia tem que ficar fora do espaço confinado. Por que ele tem que ficar fora? Porque ele não pode estar submetido aos mesmos riscos que estão dentro do espaço confinado. Tá? Qualquer incidente que houver dentro do espaço confinado, ele pelo menos estaria resguardado fora do espaço confinado para acionar a equipe de resgate e salvamento. Tá? E ele não pode estar junto lá. Então ele sempre permanece fora. Mas onde ele fica fora? Tá? Ele pode ficar distante, fazendo outra coisa? Não, ele tem que ficar perto. Ele tem que ficar no acesso, tá? na porta de entrada do espaço confinado. Ou seja, ele fica fora, mas fica o mais perto possível, tá, dos trabalhadores. Ok? Contatar permanentemente os trabalhadores autorizados. Então, sejam os trabalhadores que ele não tem contato visual, tá? Então ele vai contatar permanentemente através de comunicação. E dos trabalhadores que ele tem contato visual, por exemplo, na atividade de hidrojateamento, que é uma atividade onde se gera muito ruído, ou esmerilhadeira, ou qualquer atividade que não consigam se comunicar, tá? Mas consiga se ver, então ele também vai manter contato constante através de sinais com esses trabalhadores. Adotar os procedimentos de emergência. Então, assim, frente a qualquer situação de risco, tá, que se exija, tá, procedimentos de emergência, ele adota os procedimentos de emergência. Tá, ok? É ele que aciona a equipe, tá, porque ele está próximo ali, ele é o que está vendo a atividade. Então, é ele que aciona a equipe de emergência, dado a qualquer risco ali que houver na atividade. Tá, ok? Operar os movimentadores de pessoas. Tá, os movimentadores de pessoas são aqueles que acoplados no cinto de segurança, que descem e sobem, né, os trabalhadores em espaços confinados, onde haja necessidade de descida. Tá? Então, ele que vai operar esses movimentadores. Ordenar o abandono do espaço confinado, frente a qualquer risco observado dentro do espaço confinado ou fora também. Tá? Então, riscos também identificados fora do espaço confinado, ele pode ordenar o abandono do espaço confinado. Por último, não realizar outras tarefas. Tá? Isso é muito importante. O vigia ele tem que estar o tempo todo, tá, observando ou em contato permanente com os trabalhadores autorizados que estão dentro do espaço confinado. Ele não pode desviar sua atenção em nenhuma outra atividade. Tá? Ele não pode, então, estar fazendo uma outra atividade ao mesmo tempo que ele fica como vigia. Ele tem que estar com atenção total nos trabalhadores para que, em qualquer situação de emergência, ele acionar a equipe, né, os procedimentos de emergência rapidamente. Isso pode salvar uma vida. Por último, as funções do trabalhador autorizado. Tá? O trabalhador autorizado é o trabalhador que está autorizado a entrar no espaço confinado e desempenhar a atividade. Certo? Primeira função, avisar o vigia sobre qualquer irregularidade. Tá? Então, é função do trabalhador que está dentro do espaço confinado avisar o vigia sobre qualquer risco grave ou iminente
ou qualquer particularidade ou qualquer irregularidade que aconteça no espaço confinado ou no desempenho da atividade, tá? Então é ele que avisa o vigia, certo? Utilizar os EPIs e equipamentos de controle fornecido. Então, utilizar os EPIs, tá? É uma obrigatoriedade, né, para todos os trabalhadores, inclusive todos os trabalhadores, né, não só os autorizados a entrar no espaço confinado, tá? Eles recebem treinamento para isso. Então, utilizar todos os EPIs e os equipamentos lá previstos na PET que vão servir para o monitoramento, tá? E proteção coletiva, tá? Durante a atividade do espaço confinado. Por último, sair imediatamente do espaço confinado quando ordenado pelo vigia. Tá? Então, uma vez que ordenado pelo vigia, tá? O trabalhador autorizado não pode demorar ou discutir sobre aquilo. Tá? Uma vez ordenado pelo vigia, ele tem que sair imediatamente do espaço confinado. Capacitação. Tá? Vamos ver o que na norma se fala sobre capacitação, tá, dos trabalhadores. Primeiro item da norma, muito importante, proibido o trabalhador sem capacitação. Então, ou seja, nenhum trabalhador envolvido no espaço confinado, seja trabalhador autorizado, vigia ou supervisor de entrada, podem desempenhar essas funções sem a devida capacitação. Então, proibido sem a capacitação. Tá? Mesmo que seja lá uma situação extraordinária, por exemplo, não tem um vigia, está com um trabalhador a menos, e se chama uma outra pessoa lá, né, um outro trabalhador que não tem o treinamento, por exemplo, né, a capacitação, para ficar, por exemplo, como vigia lá durante um tempo, porque está com um a menos. Isso é um risco tremendo, né, porque aquele trabalhador vai ficar como vigia, mas ele não sabe como operar, né, ele não sabe como acionar a equipe de resgate, não sabe o que tem que fazer, ele não sabe que tem que contar os trabalhadores, tá? Então, ele ficar por si só lá não resolve nada, né? Segundo item, a capacitação adicional, ela é feita quando? Tá? Quando você faz a capacitação do trabalhador normal e deve fazer uma adicional quando houverem desvios na utilização dos equipamentos. Então, quando os trabalhadores utilizarem os equipamentos, seja de monitoramento ou de proteção coletiva de forma errada. Quando houver desvios no cumprimento dos procedimentos, então o procedimento ele não foi feito de acordo, então também deve-se fazer uma nova capacitação, uma reciclagem. Quando os conhecimentos são inadequados ou insuficientes, tá? Então perceber-se que o trabalhador está com conhecimento já insuficiente ou já esqueceu de alguns pontos, tá? Também deve-se recapacitar ele, né, ou reciclar. Quando houverem mudanças nas características do espaço confinado, então mudou as características do espaço confinado, e, na minha opinião, também sobre a atividade, né? Mudou também a atividade, então aquela capacitação deve ser refeita. E quando houverem mudanças nos procedimentos ou equipamentos. Tá? Também qualquer mudança de procedimento, revisão, lembra que eu falei, né? Quem vai estar fazendo isso é o responsável técnico. Qualquer mudança em procedimento ou equipamentos utilizados, né? Mudou, comprou um novo medidor de gases, por exemplo, um novo sistema de exaustão ou de ventilação. Então, tem que também capacitar os trabalhadores novamente como operar aqueles equipamentos. Tá? Terceiro ponto aqui da capacitação são os instrutores. Tá? Os instrutores, a norma diz que tem que ter comprovada proficiência no assunto. A proficiência ela envolve alguns, vamos assim dizer, né, alguns termos subjetivos, né, mas basicamente uma pessoa que tem proficiência no assunto seria aquela que já tem conhecimento teórico e conhecimento prático já. Só que a norma ela é omissa, né, em relação a quanto de tempo realmente de experiência aquela pessoa tem. Tá? Não diz lá qual é o mínimo. Para ser honesto, assim, minha opinião sobre a norma, isso aí deixa uma grande abertura, né, mas o que a gente tem visto é que, normalmente, né, os treinamentos de capacitação de espaço confinado geralmente são feitos por técnicos de segurança. Né? Isso é legal, né? No mínimo por técnicos de segurança. E é o que a gente espera. Né? Eu, na minha opinião, a norma deveria ser um pouco mais taxativa e objetiva em relação a esse ponto. Né? Eu acho que realmente, quem realmente está capacitado a dar esse treinamento seriam os técnicos de segurança, engenheiros de segurança. Eu acho que são os profissionais mais capacitados para isso. Tá? Mas, enfim, é só uma análise que eu estou fazendo sobre um item da norma. Né? Conteúdo programático da capacitação em NR33. Tá? Existem dois tipos de capacitação. Capacitação de 16 horas para trabalhadores autorizados e vigia e capacitação de 40 horas para supervisores de entrada. Tá? O importante que uma vez feita a capacitação inicial, o mínimo de se reciclar é a cada 12 meses, curso de 8 horas.
tá ok? Isso sem considerar, tá, todas as reciclagens, né, necessárias quando houver qualquer tipo de mudança, né, em procedimentos, espaço confinado, forma de trabalho, que nós comentamos anteriormente. A capacitação de 16 horas para trabalhadores e vigias tem o seguinte conteúdo programático: definições, reconhecimento, avaliação e controle de riscos, funcionamento dos equipamentos utilizados, procedimentos e utilização da PET e noções de resgate e primeiros socorros. Tá? Atento aqui para os seguintes pontos. Tá? Funcionamento de equipamentos utilizados, então efetivamente aqui, né, os trabalhadores vão ter que aprender como se utilizam os equipamentos, né, seja de proteção coletiva, por exemplo, um exaustor, tá? Por exemplo, um radiocomunicador, como é que ele opera o medidor de gases quando estiver monitorando constantemente, né, no ombro dele, como é que ele lê aquele medidor de gases. Tá? Então, tudo isso é aprendido neste curso de capacitação. Tá? Os procedimentos envolvidos, né, inclusive a PET, o que é a PET, as partes da PET, certo? E as noções de resgate e primeiros socorros. É importante para o trabalhador, né, mesmo que ele não seja o responsável, né, pelo salvamento ou resgate, né, de um trabalhador que esteja ali acidentado, né, mas é importante que ele tenha as noções, né, de resgate e primeiros socorros para que ele mantenha a vida da pessoa ali até que a equipe de resgate chegue. Né? Então, por exemplo, num caso de corte, por exemplo, de um membro, ele saber o que ele tem que fazer, né? Levantar esse membro. Num caso do desmaio, né? O que ele tem que fazer. No caso, por exemplo, de uma convulsão que algum trabalhador tenha, ou no caso até de uma parada cardiorrespiratória, né? Ele fazer a massagem cardíaca até que a equipe de resgate venha. Então, é importante ter essas noções. Tá? A capacitação de supervisor de entrada, ela é a mesma, né, de trabalhadores e vigia das 16 horas, acrescido, tá, desses outros itens aqui, tá, perfazendo o total de 40 horas. Tá? O que é acrescido aí? Identificação dos espaços confinados, tá? Então, aquelas 3 características lá no espaço confinado, os critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de riscos, conforme nós falamos, né, quem determina isso é o responsável técnico. Então, no curso vão estar se abordando lá quais foram esses critérios que o responsável técnico utilizou, os conhecimentos sobre práticas seguras em espaço confinado, tá? Então, mais algumas práticas seguras, que inclusive estão descritas em procedimentos, a legislação de segurança e saúde no trabalho. Isso é um item bem amplo, bem subjetivo também, né? Sobre a legislação, né, da segurança. Então, fica a cargo, por exemplo, de cada instrutor o que efetivamente ele entende, né, ou seja, qual é a abrangência dessa legislação, mas entende-se pelo menos, tá, para o supervisor de entrada entender sobre essa norma. Então, todos os itens dessa norma, é importante, incluindo-se aí o glossário também. Tá? Programa de proteção respiratória, tá, aqui eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, depois vocês acompanhem isso aí. Área classificada, tá, que é a área... vamos assim dizer, resumidamente, né, aquela área onde há risco, né, probabilidade de explosão. Tá? Então, o supervisor de entrada também tem que entender, né, o que é uma área classificada, como operar dentro de áreas classificadas, né? E, por último, operações de salvamento. Tá? Operações de salvamento, ela fica como adicional a resgate e primeiros socorros. Tá? Pessoal, vamos entender. Uma coisa é você ter aquelas noções de primeiros socorros, outra coisa é você ter capacidade ou treinamento para salvamento. Tá? Dependendo do que o supervisor de entrada, a abrangência, né, da capacidade dele, eu prefiro que essas operações de salvamento, né, esse treinamento de operações de salvamento, fique realmente com a equipe de resgate. Tá? É importante que o supervisor de entrada ele saiba acompanhar e auxiliar, tá, a equipe de salvamento, né, nessas situações. Certificado. Tá? Como tem que sair o certificado? O certificado ele tem que conter as seguintes informações: nome do trabalhador, e aí a empresa pode, óbvio, especificar um pouco mais, né, esse trabalhador, colocando, por exemplo, o registro ou matrícula dele, o RG, tá, qualquer informação que achar necessária, né, adicionalmente. O conteúdo programático, né, que é o que nós acabamos de ver. A carga horária, tá, se for iniciais, 16 ou 40 horas, e se for reciclagem, 8 horas. A especificação do tipo de trabalho e espaço confinado, isso é muito importante. Tá? O que a norma já nos subentende-se que um treinamento ele é mais ou menos ali direcionado para um tipo, né, de
de trabalho, ou seja, e também para espaços confinados específicos. Por exemplo, tá? Um trabalhador que seja um hidrojatista, tá? Ele faz o treinamento de espaço confinado para o quê? Para a atividade de hidrojateamento, que já envolve ali os riscos específicos da atividade, tá? E para realizar esse hidrojateamento em espaços confinados específicos também. Por exemplo, pré-evaporadores, caixas de evaporação, fala em filme, tanque. Ou seja, o certificado ele tem que especificar a atividade que ele vai fazer, ou as atividades específicas, né, que ele vai fazer, que estão englobadas, que foram mencionadas naquela capacitação, e também os espaços confinados. Tá? Tem que ter essa informação, tá? Tem que ter. Data e local de realização do treinamento, e, por último, a assinatura dos instrutores e do responsável técnico. Pode ter mais de um instrutor? Pode ter mais de um instrutor, porque os instrutores podem se dividir, tá? Dependendo da área de competência, e a assinatura do responsável técnico, tá? Em alguns casos, tá, um instrutor pode ser o próprio responsável técnico. Tá? Então, assinatura só de um. Por último, a norma traz um item sobre emergência e salvamento. Ou seja, o que a equipe de emergência e salvamento tem que seguir na norma NR33. Primeiro, essa equipe tem que descrever os possíveis cenários de acidentes, com as devidas análises de risco. Ou seja, tem que prever todos os acidentes possíveis que possam acontecer no espaço confinado e também nas atividades. Ou seja, cada atividade tem um risco específico, né, associado a ela e os possíveis cenários de acidentes. O espaço confinado por si só, independentemente da atividade, também tem os cenários, tá, também tem cenários emergenciais. Tá, ok? Medidas de salvamento e primeiros socorros. Então, assim, estipular quais são todas as medidas de salvamento e primeiros socorros. Seleção e técnica de utilização de equipamentos de comunicação, iluminação de emergência, busca, resgate, primeiros socorros e transporte de vítimas. Ou seja, todos esses itens aí, a equipe de resgate, né, salvamento, emergência e salvamento, vão ter que selecionar as melhores técnicas. Tá? E isso aí vai envolver uma equipe multidisciplinar, tá? Envolvendo inclusive médicos também, médicos, enfermeiros, socorrista, bombeiro. Então pode envolver uma equipe multidisciplinar na estipulação de todas essas técnicas. Tá? Acionamento de equipe responsável, público ou privada, ou seja, a norma fala que um dos itens que tem que ser atentados é como acionar, né, a equipe responsável, se ela vai ser pública ou privada, ou seja, até que ponto, né, dentro da empresa, a equipe de emergência e salvamento, até que ponto ela faz, até que ponto ela já manda para o sistema público, né, essa emergência ou salvamento, aí envolvendo o quê? O sistema de saúde, né, os hospitais e o bombeiro. Primeiros socorros, então a emergência e salvamento, na equipe de emergência e salvamento fica responsável também pelos primeiros socorros. É necessário também, a norma fala sobre um exercício simulado anual, né, de salvamento nos possíveis cenários de acidente. Então, uma vez estipulado todos os cenários de acidentes, tá, fazer um simulado anual de como aquilo ocorreria, tá, e como se faria aquele salvamento. Tá. A norma também fala que o pessoal, né, de emergência e salvamento tem que apresentar aptidão física e mental compatível com a função. Okay? Então, o pessoal eles têm que estar com aptidão física, né, para, por exemplo, resgatar uma pessoa, arrastar uma pessoa, né, o conhecimento técnico para se fazer todos os procedimentos de primeiros socorros, e aí vai. E a capacitação do pessoal de salvamento também tem que abranger todos os possíveis cenários de acidente. Então, a capacitação tem que abranger todos os cenários. Uma vez que eu disse isso, né, mais uma vez eu estou falando, a empresa vai, na verdade, estipular até onde a equipe de emergência e salvamento dela vai. Tá? Então, se ela vai fazer primeiros socorros, né, até onde ela pode ir, o salvamento, ou, por exemplo, esse cenário ela consegue fazer, esse cenário ela consegue fazer, por exemplo, um outro cenário ela não consegue fazer, por exemplo, né, um acidente com soterramento, por exemplo, a equipe não consegue, ela já tem que acionar o bombeiro. Então, ou seja, ela vai estipular aquilo que até onde ela vai e até onde ela passa isso para outras equipes de emergência e salvamento. Tá, ok? Pessoal, terminada essa análise, esse guia, tá, esse vídeo foi um guia rápido, tá, muito rápido, sobre a análise da norma NR33. Então, ele não é um curso, tá, de capacitação em NR33, tá, longe disso. Ele é apenas uma análise textual da norma e resumida da norma para que você, que nunca ouviu falar na norma NR33, tenha contato
né, os primeiros contatos com a norma. Então eu tentei fazer de uma forma condensada os itens da norma, separado por algumas áreas aí, que foram, né, objetivos, definições, a gestão, capacitação, emergência e salvamento. Então, assim, os 5 itens principais da norma para que você tenha conhecimento, né, um conhecimento geral sobre a norma. Tá? Sugiro que vocês assistam um outro vídeo, tá, que eu fiz, que é uma análise textual da norma. Aí sim eu pego ponto a ponto da norma e a gente interpreta, tá, e analisa cada um dos itens da norma. Tá? Um curso mais extenso, porém é uma análise um pouco mais detalhada sobre cada item da norma. Tá? Esse aqui é só, né, um apanhado geral sobre a norma para quem está em contato pela primeira vez.